Eu sei que Deus tem algo extraordinário para fazer através da minha vida, da sua vida, aí onde você mora. Deus pode levantar você num tempo de crise para ser bênção para alguém. E o que a Bíblia nos fala através dessa passagem do profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 25 e 26, é o seguinte. Joel, capítulo 2, versículo 25 e 26, a Bíblia diz assim: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. É sobre isso aqui que eu quero estar falando ao seu coração nessa manhã. Tempo de restituição. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda para o seu povo. Então, querido, eu quero convidar você a analisar comigo se o que pertencia a você, se o que Deus te deu em algum tempo, alguns anos, foi consumido, foi perdido. De alguma maneira você deu legalidade, o inimigo arrombou e levou aquilo que Deus deu a você. Hoje eu quero te convidar, através dessa palavra, a crer que há um tempo de restituição, há um tempo onde Deus quer prosperar você, onde Ele quer acrescentar para a sua vida. Esse dia se chama hoje. Quando nós olhamos essa questão da restituição, eu posso citar um texto de Davi muito interessante, lá em 1 Samuel, no capítulo 30. Olha lá comigo, nessa introdução. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 4, 6 e o 7. Diz assim: então Davi e o povo que se achavam com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Por quê? Enquanto Davi saiu com seus homens para o combate, vieram os amalequitas e saquearam a cidade deles. Levaram tudo, as esposas, os filhos, os bens, tudo foi levado de uma forma súbita e inesperada. Quando esses homens chegaram e viram tudo aquilo que eles conquistaram, foi levado, acabou. Você imagina a luta de uma vida inteira. Tanto que você lutou para chegar onde você está agora. Tanto que você batalhou para ter uma vida melhor, uma casa melhor, uma condição melhor. E agora foi tudo levado. Aqui o versículo 4 diz que choraram até não ter mais força para chorar. Choraram até que as lágrimas secaram. Versículo 6 e 7 diz: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Aqui está o segredo para o sucesso, para termos de volta tudo aquilo que nos foi tomado. Davi consultou ao Senhor, Davi buscou a Deus, Davi não ficou apenas no choro. O tempo de chorar passou. Chorei, lamentei, mas agora eu vou me reanimar no Senhor. Agora eu vou buscar no Senhor a solução para o meu problema. Agora eu vou buscar em Deus aquilo que eu posso de fato, ou naquele quem eu posso de fato recobrar o meu ânimo e recobrar a minha força. Aqui nós estamos vendo o segredo. O segredo está aqui. Deus então fala com Davi: vá lá, Davi. Vá
e traga tudo de volta, porque eu serei com você. O que eu quero que você perceba? O povo culpa Davi, o povo quer apedrejar Davi por causa das perdas. Geralmente, quando nós perdemos alguma coisa, nós queremos arrumar um culpado, nós queremos dizer a culpa é desse, a culpa é daquele, a culpa é de todo mundo, menos nós. Nós terceirizamos, porque depois da queda, o homem sempre vem terceirizando a responsabilidade, a qual podemos dar o nome de a síndrome de Adão, onde nós jogamos para os outros uma responsabilidade que é nossa. Nós dizemos, a minha vida está assim, a culpa é do fulano. Eu não, Senhor, a mulher que tu me deste. Eu não, a serpente. Davi não parou para falar de quem era a culpa ou quem era o inocente. Na hora da adversidade, o segredo consiste em buscar ao Senhor, consiste em olhar para Deus e dizer, Deus, eu sei que há uma saída para mim em ti. Eu sei que há. Então, jamais, querido, se considere um derrotado. Jamais se considere um perdedor. Ainda que as circunstâncias digam o contrário, ainda que tudo à sua volta aponte para o fim, a palavra final está com o Senhor Deus. Deus está no controle, Ele nunca saiu dele. Então nós precisamos crer aqui de que Deus é quem vai adiante de nós. Então me considerar um perdedor, jamais, jamais. Por quê? Porque dentro de mim está Jesus. Então quando nós olhamos para Davi, eu enxergo isso. Então não se considere jamais como um derrotado. Aqui no livro do profeta, de Josué, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz assim, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Olha bem, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então essa palavra ela é confiável, porque ela é dita pelo próprio Deus. Foi o próprio Deus quem a declarou. Então, querido, não se considere um derrotado, porque Deus está falando comigo e com você. Olha, ninguém vai poder resistir a você. Como eu fui com Moisés, eu vou ser com você também. Deus não faz acepção de pessoas. Então nós podemos crer num Deus que vai adiante de nós. De fato, passamos por lutas, mas o crente em Jesus Cristo, o cristão verdadeiro, ele enfrenta a adversidade. Por que ele enfrenta? Porque ele sabe que a sua luta é uma oportunidade que Deus está lhe dando para levá-lo a um outro nível. Então, olha esse momento que você está enfrentando como uma oportunidade de você ser levado para um outro nível, para você crescer em Deus, para você avançar no Senhor, e não como um ato de fatalidade, como acabou e já era, porque quem tem a palavra final na sua vida é Deus. Deus tem a palavra final, e mais ninguém, e mais ninguém. Quando eu olho para 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7, aquela mulher que os 2 filhos seriam levados para pagamento de dívida, ela não abriu mão dos filhos, das heranças de Deus na vida dela. Não abriu. O Salmo 127:3 diz que os filhos são herança do Senhor. Ou seja, ela diz, eu não vou aceitar a perda dos meus filhos, eu não vou aceitar isso como derrota, porque Deus está no controle. Eu não vou aceitar. E então, meu querido, ela pagou a dívida. Num tempo de crise, Deus provisionou aquela mulher, multiplicando o azeite que ela tinha, e aquela crise não a venceu. Ela teve a sua vida financeira restituída, ela teve os seus filhos restituídos, porque seriam levados. Os meninos já, por todo o cenário, já estavam dados como escravos para outrem. Então o que eu vejo? Deus restitui.
Nós temos um Deus que trabalha no tempo da crise, no dia da crise. O nosso Deus, meu irmão, ele não tosqueneja, ele não cochila, ele não dorme. Por isso a palavra diz: não dormitará o guarda de Israel. Ele não dorme, não tira férias. Ele está aí com você agora, ele está aí com a sua família. Então creia, porque Deus está no controle. Quando nós olhamos na segunda parte de 2 Reis 4, a partir agora do versículo 8 até o versículo 37, a história de Sunamita. O profeta vai declarar para ela ali, Eliseu, que ela teria um filho, e o filho veio, mas agora o filho morreu. Ela podia ter dito: a crise chegou e não tem mais como. Mas Deus restituiu o filho a ela também de uma maneira milagrosa. Homens e mulheres de Deus enfrentam dias maus e tempos de crise, mas em todos os tempos nós teremos Deus conosco. O que nós não podemos perder de vista na crise é Jesus Cristo, e Ele só permanece conosco enquanto nós permanecemos fiéis a Ele. Ele está conosco enquanto nós estivermos dentro dos seus preceitos, dentro daquilo que Ele predeterminou através da sua palavra. Se nós nos apartarmos, então Ele também se apartará. Mas se você se manter fiel, ainda que os teus sonhos tenham morrido, sido engavetados, Deus está no controle e Ele jamais saiu dele. Creia, porque há restituição para você. Também no mesmo capítulo 4 de 2 Reis, no versículo 38 ao 41, a fome persistindo na terra, e ela atingiu a escola de profetas. Preste atenção, profetas, homens de Deus, e de repente alguém diz: eu vou sair para procurar alguma coisa para comer. E ele então chegou a um certo lugar, e ele encontrou uma planta, ele colheu os frutos dela, era uma colossíntida. Ele não sabia que aquele fruto era tóxico. O problema é que no tempo da crise, no dia da fome, a gente pode comer qualquer coisa. Então, querido, no tempo da crise, não coma qualquer coisa, não se alimente de qualquer coisa. A fonte está aqui e ela é a palavra de Deus. É através dela que nós nos alimentamos, é ela que nos sustenta, é ela que nos mantém de pé no dia mau. É a palavra de Deus que é o nosso pão. Então ele encheu a sua capa, levou, fez um ensopado, e quando os homens levaram a boca, gritaram: morte na panela, ó homem de Deus. E agora vem o profeta e diz: traz farinha. E jogaram, e a morte que havia na panela foi tirada. Jesus restituiu a vida, porque havia agora morte, havia agora uma toxina, havia algo agora que estava fazendo mal. Mas Jesus restituiu através do seu profeta. Deus restitui através dos seus profetas. Deus pode restituir. Então nós vemos isso aqui. Deus pode fazer milagres em tempos de crise. E você precisa crer nisso, querido. Eu não sei o tempo que você está vivendo, mas eu sei que em todos os tempos Deus está. Deus está. Agora, Deus, Ele constrói através da nossa luta, através dos nossos desafios diários. Deus constrói através de tudo que você está passando, um caminho para o governo, um caminho para o trono, um caminho para o sucesso. Deus faz isso. Deus pegou a trajetória de José e o levou ao governo do Egito. Você vai ver essa história de Gênesis no capítulo 37 até o capítulo 50. O que Deus construiu através de uma história que todos poderiam ter dito: acabou, é o fim, já era para esse rapaz. Ele tem tudo para viver uma vida opressa, deprimido, amargurado. Foi traído, vendido pelos próprios irmãos. Foi acusado por um crime que não cometeu. Está na cadeia por algo que ele não fez. Ele tinha tudo para dar errado. Mas em
todos os seus caminhos, José não abriu mão da presença de Deus. Ele não abriu mão de estar com o Senhor. E, por consequência, o governo do Egito chegou. O tão sonhado dia veio. E por que veio? Porque Deus estava com ele. Porque Deus o abençoou. Porque Deus foi aquele que abriu caminhos no meio da adversidade, no tempo da tribulação. Deus estava com José. Deus está com você. Deus multiplica para você os recursos que você precisa, querido. É no tempo da adversidade que nós vemos o Deus que nós servimos e o quanto esse Deus nos abençoa no dia mau. Não existe uma adversidade que possa nos desmotivar, que possa travar o crente espiritualmente renovado, aquele que tem permanecido fiel ao Senhor. Não dá. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 10, Apocalipse capítulo 2, versículo 10, a Bíblia me chama a atenção aqui a algo bem interessante. Apocalipse 2:10 diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ele disse aqui, ele foi enfático, o diabo está para lançar em prisão a muitos, mas seja fiel, permaneça íntegro, permaneça crendo, porque Deus vai nos dar uma saída. Há uma coroa de vida nos esperando. Há um tempo melhor aí na frente, mas a Bíblia é enfática. Ser fiel, seja fiel, e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel e eu lhe darei a vitória. Seja fiel e eu protegerei você. Porque, querido, eu não devo temer aquele que pode matar o corpo. Eu devo temer aquele que pode matar o corpo e lançar corpo e alma no inferno. É a Deus que nós devemos temer e não a qualquer outra coisa. Nós temos um Deus que está no controle e que nunca saiu dele. É Deus que vai adiante de nós. Encontre ânimo, meu irmão, em meio a essa tribulação. Encontre ânimo em meio a essa situação que você está vivendo, porque Deus está no controle. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 12, olha o que a Bíblia diz. Romanos 12, 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Ou seja, meu irmão, a tribulação está aí, nós não vamos ignorá-la. Não vamos ignorá-la. Está aí. Mas permaneça fiel. Regozije-se. Anima-te. Anima o teu coração. Deus está no controle. Se anima. Quanto pior ficar, mais próximo está a volta do nosso Redentor. Olha, meu irmão, ele falou que não nos deixaria órfãos, mas que enviaria para nós o seu Santo Espírito. E ele está aí com você agora. Ele disse, meu irmão, que no mundo nós teríamos aflições, que no mundo as coisas seriam difíceis. Mas ele disse também, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Consequentemente, em o nome do Senhor Jesus, nós também vamos vencer. É nisso que nós precisamos crer. É nisso que você precisa acreditar nessa manhã. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle e Ele nunca saiu dele. Reanime-se, meu irmão. Nesse momento que eu sei que não é fácil, esse momento de dificuldade, pois se você desanimar, sabe qual que é o problema? Você pode levar um monte de gente junto com você. Tem muitas pessoas que estão olhando para você e olham para o seu ânimo, olham para a sua garra, olham para a sua determinação e dizem assim, nossa, eu quero ser igual a fulano.
Não quero ser animado assim. Eu não quero parar não, não quero desistir não. Eu vou continuar. Olha como é que fulano tem garra. Olha como essa pessoa. E elas veem você rindo, veem você feliz, mas elas não imaginam as lutas que você está enfrentando, não é verdade? Mas as tribulações, as angústias não abateram o teu espírito, porque você tem Deus, porque você crê num Deus que está no controle. E é isso que importa. Não desanime, porque se você se desanimar, você vai levar outras pessoas ao desânimo também. Cuidado. Olha o que diz a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus 26, versículo 31. Diz assim, olha. Então Jesus lhes disse, esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Isso é uma profecia de Zacarias. Feriremos o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Está aí, ó. Zacarias 3, versículo 7, se não me trair a memória. O diabo sabe que se ele derrubar você, ele arrebenta com a sua família. A sua família está olhando para você e está dizendo, fulano não desistiu, fulano está animado, fulano está na frente, não, fica tranquilo que fulano vai resolver. Se você se abater, a sua família vai junto. Jesus sabia, ele disse, olha, esta noite vocês vão se escandalizar em mim. Eles estão dizendo, feriremos o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. O diabo sabe que você é o esteio da tua casa, que Jesus tem te sustentado e através de você a sua família tem permanecido de pé. Mas se você entregar os pontos, a sua família vai junto. Então, em nome de Jesus, fortaleça-se no Senhor. Busque no Senhor a sua força. Busque nele, porque ele está no controle. Em Hebreus capítulo 12, versículo 15, a Bíblia diz o seguinte: ninguém se prive da graça de Cristo, e deixando brotar uma raiz de amargura, e que por ela muitos se contaminem. Uma pessoa amargurada, ela pode contaminar. Então, uma pessoa cheia de fé, uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela também pode contaminar as outras pessoas. Uma pessoa também cheia de Deus, ela influencia o ambiente. E o diabo sabe disso. É por isso que ele quer minar a sua fé. É por isso que ele quer derrubar você. É por isso que ele quer que você desista. Mas em nome de Jesus você não vai parar. Em nome de Jesus você não vai desistir. Na leitura que nós fizemos lá de Davi, lá em 1 Samuel, no capítulo 30, no versículo 6, é o chave aqui, Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seu filho e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Enquanto está todo mundo desanimando, todo mundo perguntando como que vai ser, eu estou nem aí como vai ser. Eu não posso perder Deus nesse processo. Eu não posso perder a minha relação com o Senhor nisso. Se vai ser bom, se vai ser ruim, o importante é se Deus vai estar comigo. Porque se está, Ele não me livra da fornalha, mas Ele entra comigo nela. Ele não me livra da cova de leões, mas Ele vai entrar comigo lá dentro. Então, se vai melhorar, se vai piorar, eu não sei. Eu não quero estar sem Deus nesse processo. Eu não quero perder a minha relação com Ele. Porque tudo que você e eu temos, irmão, de fato, nessa terra, é Deus. O resto, querido, é ilusão. Hoje a gente está com muita saúde, daqui a pouco a gente pode não estar. Hoje você tem muito dinheiro e amanhã você quebrou, faliu. Mas se eu tenho Deus, não importa. Ele é suficiente para mim.
Ele é suficiente, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele é suficiente para mim. Ele me é suficiente. É nisso que nós precisamos crer. Davi estava cheio de Deus, por isso que ele se animou. Ele foi agora consultar quem aqui em 1 Samuel 30, versículo 7 a 8. Ele foi consultar Deus. Ele falou, pera lá, eu vou ficar olhando para a mídia, eu vou consultar jornal, eu vou consultar o Google, eu vou consultar a internet? Não, eu vou saber o que Deus tem para os meus dias, porque é Ele que está no controle. Meu irmão, você acha que esse coronavírus, você acha que esse tempo de pandemia, que Deus não está no controle disso? É claro que Ele está. Tudo está na mão dEle. Tudo que acontece é por vontade permissiva dEle. Ele que permite. Tem a vontade absoluta que Ele decretou e acabou. E tem aquela que Ele permite. Mas eu quero dizer para você que nós servimos um Deus que pega o lixo, recicla e transforma em algo de luxo. Nós temos um Deus que Ele trabalha na crise e Ele usa a crise ao seu favor. Nós servimos um Deus que pega algo ruim, quebrado e falido e faz dele um pai de grande nação. Ele pega alguém desacreditado e o leva ao governo do Egito. Eu creio num Deus que pega alguém na situação mais adversa possível e transforma essa pessoa em um campeão. Esse é o Deus que nós servimos. Então não perca isso de vista. Tudo que nós temos é Deus. Davi não fez uma oração de lamúria. Davi não fez uma oração de lamentação. Não buscou um auxílio intermediário. Eu vou pedir para fulano tal. Eu vou ligar para o ciclano. Não, Davi falou, eu vou no dono do negócio. Para que eu vou intermediário? Para que eu vou buscar ajuda em A, em B, em governo? Eu tenho acesso direto ao Pai. Eu tenho acesso direto ao trono da graça. Eu tenho o Espírito Santo que intercede a Deus por mim com gemidos inexprimíveis. Eu vou buscar intermediário para quê? Se eu posso ir direto na fonte, se eu posso ir direto naquele que resolve, eu vou buscar auxílio intermediário para quê? Davi não criou modismo, Davi não criou uma inovação, Davi não foi, eu vou ver um culto diferente, eu vou ver se eu faço algo diferente aqui para ver o que acontece. Não, ele falou, eu sei o que resolve, o que nunca mudou, a oração. O que nunca mudou, um Deus que ouve aquele que dobra seus joelhos e clama por ele. Meu irmão, nós estamos querendo inovação às vezes, nós estamos querendo modernidade, e nos esquecemos que Deus fala conosco de todas as formas e de muitas maneiras, mas apenas uma forma de eu e você falarmos com Ele, e através da oração. Daniel, 3 vezes por dia, ele orava ao Senhor. Como é que está a sua vida de oração? Na crise, quando queriam apedrejar Davi, ele orou ao Senhor, ele buscou a Deus. Na crise, ore. Na crise, busque a Deus, porque Ele está no controle. Modismo sem fé não serve para nada. Davi se reanimou em Deus. Davi não foi reclamar as perdas. Davi não foi chorar os danos que sofreu. Davi não reclamou. Lê aqui, se ele está nesse momento, você está reclamando. Nem dos danos que o inimigo causou, Davi reclamou. Ele buscou a Deus. Ele falou, eu tenho uma resposta para a crise. E a resposta para a crise está em Deus. Ele tem a resposta. Ele tem a saída. Ele tem a solução. Então é nele que eu vou buscar. Davi sabia que se ele se mostrasse frouxo, a força dele seria pequena. É o que está em Provérbios 24:10. Se no dia mau você se mostrar frouxo, a sua força vai ser pequena. Davi falou, eu sei aonde eu vou buscar minha força.
Tomar a atitude correta é o que resolve no tempo da crise. Atitudes corretas. Davi chamou o sacerdote Abiatar e disse: traga-me aqui a estola, para que eu consulte ao Senhor. Meu negócio, Abiatar, é com Deus. É Ele que tem a resposta. Deus é que tem a solução para o meu problema. Então é nele que eu vou buscar. Não adianta eu ficar abrindo nada, páginas de internet, Netflix, para distrair. Não. Meu socorro vem de Deus. O meu socorro vem de Deus. Porque Ele fez o céu e a terra. Ele está no controle de tudo. E Ele sustenta tudo pelo seu poder. Meu negócio é com Deus. Davi, ele foi enfático aqui, querido. Buscar a Deus é a solução no tempo da crise. É o que nós precisamos fazer. Davi não ficou choramingando. Busque ao Senhor. Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. É agora. O tempo de buscar a Deus é hoje. O tempo de você ir para a presença de Deus é agora. É agora. Amanhã pode ser muito tarde. Tome a atitude certa. Traga Deus para a sua casa, para a sua família, para os seus relacionamentos, para a sua crise. Traga Deus. Traz Deus aí. Deus pode. Davi não permaneceu parado diante da luta. Não permaneceu parado. Quero ler com você 1 Samuel 30, versículo 9 e o versículo 10. Olha bem. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, para passar o ribeiro de Besor. Sabe o que eu aprendo aqui? Tinham 600. 200 falaram: Davi, eu quero ir, mas eu não tenho força. Eu não aguento. Davi disse: fiquem aqui, tomem conta da bagagem. E com 400 ele foi lá. E Deus garantiu vitória. E Deus deu vitórias. Querido, reconhecer cansaço, reconhecer dificuldades não é covardia, é sensatez. 200 disseram: eu quero ir, mas eu não tenho força para ir. Eu quero ir, Davi, porque tem meu filho lá, minha esposa, minha filha. Mas nós estamos cansados demais para atravessar esse rio e ir lá. Davi falou: mas tudo bem, tome conta da bagagem. Sabe o que isso aqui está me ensinando? Que na batalha nós podemos ferir ou sermos feridos. Muitas pessoas não se dão conta disso. Muitas lutas, batalhas e adversidades não são vencidas no ataque. Elas são vencidas na defesa. E o que mantém as nossas defesas de pé é a oração, é relacionamento com Deus. Eu quero ir, mas não tenho força. Mas a minha oração vai. A minha intercessão vai. É isso aqui que nós temos que analisar. Pastor, eu até gostaria de ir, mas eu não tenho força. Mas você ainda pode cuidar da bagagem. Mas você ainda pode interceder. Você ainda pode orar. Você ainda pode buscar o Senhor. Você ainda pode clamar. Talvez você não tenha força física, mas você tem a oração, e a chave que vence qualquer problema, querido, é a oração.
Lá no livro de Neemias, no capítulo 4, versículo 3, Neemias 4, versículo 3, diz assim: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Aqui os inimigos estavam descendo a ripa em cima. Sabe o que Neemias fez? Orou. Ouve, Senhor! Tem um povo aí que, junto com Sambalate, com Tobias, que estão vindo para cima. Mas dá-nos a vitória, Senhor. Que tem hora que a gente cansa. Versículo 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar um muro. Escombro aqui tem uma simbologia de pecado. É o pecado que mina a nossa força, é o pecado que tira a nossa resistência. Versículo 9 diz: porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Ore ao Senhor e vigie, esteja em vigilância. Vigilância, meu irmão. Vigilância. Elias derrotou 850 e fugiu de uma mulher. Por quê? Por que ele não orou? Por que não buscou o Senhor? Lá no capítulo 19 de 1 Reis, versículo 4 e 5, ele está querendo morrer. Na verdade, quem está buscando suicídio não é porque não ama a vida, é porque não sabe como que vai resolver o problema, como que vai encarar as pessoas, como que vai olhar nos olhos da família, porque ela não sabe lidar com aquele problema. Por isso elas atentam contra a própria vida. Não é porque elas não queiram viver, é porque elas não sabem como lidar com aquela situação. Mas eu quero dizer para você, nós podemos orar, nós podemos clamar a Deus, porque Deus está no controle. Talvez eu não sei como lidar com a situação, mas o meu Deus sabe, e Ele pode me fortalecer, e Ele pode me dar estratégia para vencer no dia mau. Deus pode. Davi buscou ao Senhor, Neemias buscou ao Senhor, os homens de Deus que venceram buscaram ao Senhor, orou no momento certo, falou a palavra certa, porque talvez, querido, você está orando, mas está falando tudo errado, está com uma repetição e que não vai resolver. Mateus capítulo 6, versículo de número 7. Mateus 6, versículo 7 fala sobre essa questão da oração. Olha aqui para você ver. E orando, não useis, olha bem, de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falarem é que serão ouvidos. Meu irmão, se lembra lá em Êxodo 14, na travessia do mar? Deus vai falar: Moisés, por que clamas a mim? Clamar no hebraico é cará, é gritar em alta voz, é externar, é falar: Deus nos tira dessa. E Deus fala: Moisés, você está clamando por quê? Ordene ao povo que marche. O que Deus estava falando? Que tem tempo de orar, mas tem tempo de agir também. E o tempo de orar, Moisés, passou. Para de repetir essa ladainha no meu ouvido. Eu já ouvi vocês. Marche, porque esse mar vai abrir. Meu irmão, talvez você tenha orado, e agora Deus está dizendo para você: comece a agir, comece a se mover, porque se você não botar o primeiro pé, querido, esse mar não vai abrir. Então mova-se agora, vá em direção àquilo que você crê, vá em direção
porque Deus está no controle. Deus está no controle, meu irmão. O tempo de orar passou. Mateus 6,7 está dizendo aqui, olha, quando você orar, não seja repetitivo. Porque talvez você está orando por algo que Deus já te deu a resposta. E está ali faltando, você sabe o quê? Discernimento. Discernimento. Para entender que Deus já te deu a resposta. Meu irmão, eu quero caminhar aqui para o final, dizendo para você, Davi reanimou a si. E, consequentemente, ele reanimou 600 que queriam apedrejá-lo. Agora já estão com ele de novo. Vamos lá, Davi, vamos. Davi, eles viram em Davi que Deus era com Davi. Esses 600 valentes, leia depois o capítulo 30 para você ver de 1 Samuel. Aqueles homens olharam para Davi e viram Deus na vida de Davi. Por isso, Davi se animou, porque tinha Deus. E por isso aqueles homens se reanimaram, porque viram Deus na vida de Davi. A sua família vai começar a animar. Os seus amigos vão começar a se animar quando eles passarem a ver Deus na sua vida. E a minha pergunta para você é, as pessoas estão vendo Deus em você? As pessoas estão vendo Deus nas suas ações? As pessoas têm visto Deus nas suas atitudes? Porque se as pessoas não estão vendo Deus em você, meu irmão, o que vai acontecer é desânimo e frustração. Mesmo. Ah, meu irmão, não deixe as aflições taparem os seus ouvidos à voz de Deus. Não deixem as vozes desse mundo abafar a voz de Deus no seu coração, que está dizendo para você nessa manhã, não temas porque eu te ajudo, não temas porque eu te esforço, não temas porque eu sou com você. Não deixe